Bom dia, pessoal. Como havíamos combinado, a partir da aula de hoje, nós estaremos migrando os nossos encontros da plataforma do Instagram para a plataforma do YouTube, né? Assim, acredito que vamos auxiliar o aprendizado de vocês com o caminhar da matéria, tá? Então, essa alteração foi feita a ouvidos da turma. Alguns alunos vieram me procurar com relação à dinâmica das nossas aulas, e como a nossa ideia é sempre adaptar, adequar as nossas aulas ao interesse da turma, não tenho problema algum em estar disponibilizando as nossas aulas via YouTube, ok? Então, na aula passada, nós iniciamos, né, o nosso segundo bimestre, quer dizer, iniciamos 2 encontros atrás, quando entramos na matéria de desconsideração da personalidade jurídica, e na aula passada nós entramos nas sociedades limitadas, ou seja, aquelas sociedades que, em sua natureza e sua regra, são sociedades familiares, e que o direito civil brasileiro trouxe uma regularização para essa atividade empresarial, que hoje, em sua maioria, é o que mais se apresenta nos modelos de sociedades empresariais dentro do direito brasileiro. Então, na aula passada, nós falamos sobre o conceito das sociedades limitadas, o artigo 1052, parágrafo 1º do Código Civil, que trouxe também, né, a sociedade limitada unipessoal, que a gente falou agora dessa lei da liberdade econômica, que o governo brasileiro colocou em vigência agora. Enfim, tratamos um pouco sobre a criação, os atos constitutivos, o contrato social das sociedades limitadas, integralização de capital, ou seja, as informações básicas com relação à estruturação, o registro das sociedades limitadas. Na aula de hoje, nós vamos entrar nos deveres ou nas responsabilidades dos sócios, né? Quais são os casos de expulsão desse sócio na sociedade limitada e os direitos dos sócios dentro das sociedades limitadas. Perfeito, pessoal? Observe só, antes de entrar nas descrições de cada um desse tópico, que quando a gente fala em sociedade limitada, nós temos que analisar primeiro a situação da qualidade desse sócio, ou seja, se ele é um sócio majoritário, se ele é um sócio minoritário, né? E também a questão da integralização por esses sócios. Então, sempre que a gente fala em sociedade limitada, na verdade, são 3 pontos que eu gosto sempre de observar para os nossos colegas. A qualidade de sócio, quer seja majoritário ou minoritário, a integralização do capital dentro desse contrato social, também é muito importante nós estarmos observando, e, por fim, e não menos importante, o quórum de deliberação para cada uma das alterações dentro da sociedade limitada. Então, falei para vocês na aula passada que aquele princípio do majoritário que até então vigorava no direito brasileiro, ele foi relativizado, ao passo que não mais apenas o majoritário é que vai decidir com relação à sociedade limitada, às suas votações. Eu tenho outras possibilidades, outras formações de quórum que a lei exige, né, para aqueles que têm uma maioria deste capital social, para que eles possam determinar as alterações dentro dessa sociedade limitada. Perfeito? Então, quando a gente entra nas sociedades limitadas, pessoal, a regra é a irresponsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. É isso mesmo, irresponsabilidade. E por que a gente fala nessa irresponsabilidade? Porque a partir do momento que a sociedade limitada ela é criada, ela entra no mundo jurídico, ela tem a sua personalidade jurídica, aonde ela vai responder pelos seus atos. Então, os sócios, de regra geral, eles vão responder o quê? Subsidiariamente, em segundo plano, com relação às sociedades limitadas, ok? Então, a regra é que os sócios vão responder subsidiariamente. Primeiro responde aquele que tem a personalidade civil, que é a sociedade limitada. Agora, no direito brasileiro, como tudo no direito brasileiro não é absoluto, nós temos as exceções a essa responsabilização dos sócios
com relação à sociedade limitada. E a primeira exceção que nós temos que é com relação aos créditos tributários previstos no artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. E aí o artigo 135 do Código Tributário Nacional, ele alude que, deixa eu abrir aqui para a gente o artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, inciso 3º, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Então, ou seja, sempre que os seus membros, sempre que os seus titulares eles estiverem agindo de forma a infringir a lei, de forma a exceder o direito que eles têm previsto em lei, esses abusos, na verdade a gente fala que é o uso indiscriminado da atividade empresária, essas pessoas elas vão responder solidariamente. Então a regra da responsabilidade dos sócios é que seja subsidiária. Excepcionalmente, na forma do artigo 135, inciso 3º do CTN, esses sócios poderão responder solidariamente. Pagiel, e quando eu falo direito do consumidor, direito ambiental, direito trabalhista, eu não tenho também essa desconsideração, eu não tenho também esse efeito de responsabilidade dos sócios? Veja, sim, nestes casos nós temos também a responsabilização do sócio, mas como claramente traz o artigo 10A da CLT, que entrou em vigência em 2017, que trouxe essa ordem de responsabilidade dos sócios, essa responsabilidade ela é subsidiária, como eu falei. Primeiro responde o patrimônio, né, os bens da sociedade limitada, para depois responder o patrimônio dos sócios. Então, o artigo 10A da CLT fala lá, o sócio retirante responde subsidiariamente. Então, ou seja, no início da leitura do artigo 10A, nós já temos essa informação que o sócio vai responder subsidiariamente, ok? Então, gente, a regra é a subsidiariedade. Excepcionalmente, esse sócio vai responder solidariamente, que é junto. Lembrando também, pessoal, como conversamos na aula passada, ao se tratar da desconsideração da personalidade jurídica, essa desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho um rito próprio previsto no CPC, aonde a parte que queira buscar essa desconsideração, ela deverá apresentar um processo em apartado, ok, do processo principal, para que nesse processo incidental, sobre o processo principal, o magistrado possa determinar pela desconsideração ou não. Então, ou seja, a via de regra, essa responsabilização subsidiária. Excepcionalmente, é que os sócios vão responder solidariamente. Agora, veja, na leitura do 135, inciso 3º, o legislador é claro ao dizer que responsável pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder, então, ou seja, houve um excesso de poder daquele que está previsto dentro do contrato social, ou que possa infringir o que diz a lei, o contrato social ou o estatuto social. Então, sempre que os sócios agirem, né, dessa forma extrapolar os limites dos seus poderes, sempre que eles agirem de forma irregular, essa desconsideração da personalidade jurídica que vai ocorrer, ela vai quebrar a regra, que é a subsidiariedade, e esse sócio vai responder diretamente e ilimitadamente. Então, veja, esse ponto é muito importante que vocês saibam. Paigel, na prática, eu não vejo muito essa sociedade limitada tendo essa proteção, o sócio acaba respondendo por isso. Veja,
como eu falei com vocês, nós temos que se atentar que a regra é essa subsidiariedade, responder depois da sociedade limitada. Agora, caso os sócios eles venham a agir de forma contrária ao que diz o contrato social, ou que eles venham a agir de forma a descumprir o que diz a lei, o legislador é claro ao afirmar que, neste caso, eles vão responder diretamente e ilimitadamente por essas responsabilidades sociais. Outro ponto que deve também ser observado com relação a esse limite de responsabilidade dos sócios é quando ele integraliza o capital social. Ou seja, quando o sócio não integraliza esse capital social, a proteção jurídica dessa subsidiariedade ele perde com relação à sociedade empresária. Então, veja, o artigo 1080 do Código Civil de 2002, e eu acho importante vocês fazerem essa leitura, artigo 1080 do Código Civil de 2002, ele diz que as deliberações, ou seja, as determinações, as votações infringentes que vão de encontro ao contrato ou da lei, tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente aprovaram. Então, ou seja, lá no contrato social que foi levado a registro na junta comercial para registrar, para trazer a personalidade jurídica dessa sociedade limitada, caso os sócios eles extrapolem os poderes ou descumpram obrigações previstas neste contrato social, eles irão responder ilimitadamente e de forma solidária por essas relações sociais. De igual forma, o artigo 1024 do Código Civil, que já fizemos a leitura na aula passada, ele diz exatamente com relação a essa subsidiariedade na integralização do capital. Então, mais uma vez, a regra é subsidiariedade. Então, veja, olha o que fala o 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Então, aqui a gente está falando de uma situação que, mesmo que esse sócio não tenha integralizado ou total ou parte desse capital social que a ele era dever, então, como a gente falou na aula passada, um dos deveres do sócio é a integralização do seu capital social. Caso assim ele não faça, ele vai ser considerado sócio remisso. E esse sócio remisso, a lei estabelece que ele pode ser, a depender do caso, expulso da sociedade extrajudicialmente ou judicialmente, que nós vamos falar hoje aqui sobre as hipóteses de expulsão do contrato ou exclusão do contrato social. Perfeito, pessoal, até aí com relação à responsabilidade dos sócios. A regra é a subsidiariedade, só que ela não é absoluta, e na forma do artigo 1080 ou 1024, os sócios podem responder ilimitadamente e solidariamente e pessoalmente junto à sociedade limitada. O artigo 1052, gente, do Código Civil, ele fala que a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das suas cotas, ok? Então, a responsabilidade desses sócios perante a sociedade entre os demais sócios, é limitado o valor das suas cotas. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. O que quer dizer esse artigo 1052, Pagel? Quer dizer que essa limitação de responsabilidade com relação às suas cotas, elas estão ligadas à responsabilidade entre os sócios. Por quê? Porque se eu estiver falando de uma responsabilidade contra esses terceiros, essas dívidas sociais, cada sócio vai ser responsável pela integralização do total do capital social e subsidiariamente vai poder entrar com uma ação regressiva contra os sócios que não integralizaram o seu capital social, ok? Então essa oposição com relação à limitação da sua responsabilidade é apenas entre os sócios internamente, porque perante a terceiro todos vão responder por todo o patrimônio social. Lembrando que, havendo um litígio, havendo um débito,
Primeiro vai responder o patrimônio da sociedade, para depois atingir os patrimônios do sócio de acordo com cada cota integralizada, cota parte integralizada na sociedade empresária, ok? Então, os sócios continuam com o limite de responder pela sociedade limitada, mas no limite das suas cotas do contrato social, e todos vão responder solidariamente pelo total desse capital social perante a terceiros. Então, gente, dentro desses deveres do sócio, como foi na aula passada, que o principal deles é a integralização do patrimônio, a expulsão desse e o dever de lealdade, né, de responder pela sociedade limitada, buscar atender os interesses da sociedade, nunca em benefício próprio, a consequência dessa quebra do poder de lealdade, né, que é esse dever, essa responsabilidade entre os sócios, né? Quebra do poder de lealdade é uma causa de expulsão, né, do quadro societário. Então, os sócios, eles têm esse dever, né, de colaborar com o desenvolvimento da sociedade limitada. E aí, ele abstendo dessa prática, ele pode sim vir ser expulso da sociedade limitada. Então, o legislador diz que é dever do sócio colaborar com o desenvolvimento da sociedade, devendo se abster de prática de atos que possam prejudicar a empresa. Então, o sócio ele deve portar-se, né, com lealdade com relação à sociedade limitada, realmente com o interesse de gerar lucro, ok? E não pode, né, trazer problemas nesse ambiente de trabalho ou desautorizar atos de gerência que já foram passados pela sociedade, sob risco, sob pena, realmente, de ser expulso da sociedade limitada. Então, além dessa integralização do capital social, o sócio ele deve guardar esse poder de lealdade com a sociedade limitada para que ele possa não correr risco de ser expulso da sociedade limitada. Então, gente, essa expulsão ou a exclusão do sócio do quadro societário da sociedade limitada não é uma exclusão, não é um ato discricionário da maioria dos sócios, ok? Então, não adianta a maioria dos sócios, mesmo que somados esses sócios, eles tenham mais de 3/4 do capital social, ou seja, 75% do capital social, esse ato de retirar um sócio não é um ato discricionário, ok? Então, o sócio, ele deve ter quebrado essa lealdade, ele deve ter agido com algum ato culposo que fundamente essa modalidade de rescisão, ok? Então, se eu não tenho, né, como configurar essa quebra do poder de lealdade, esse ato culposo praticado, né, essa falta de integralização, eu não tenho nenhum atributo, nenhum subterfúgio jurídico para que eu possa realmente embasar essa expulsão deste sócio. Então, o artigo 1004, parágrafo único, e o 1030 do Código Civil, eles aludem com relação a essa discricionariedade, né, que não existe nos atos de expulsão e exclusão dos sócios da sociedade limitada. Então, vamos para a leitura do 1004, ele diz que os sócios são obrigados, na forma e prazos previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. Então, a integralização do patrimônio. Os sócios são obrigados, na forma e no prazo que eles e os demais sócios estabeleceram, a fazer as contribuições do contrato social. E o 1004 fala: aquele de deixar de fazer, nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Então, ou seja, aqui eu tenho uma situação clara que pode gerar a expulsão desse sócio. Ou seja, ele deixou de cumprir com aquela obrigação pactuada entre os sócios dentro da contribuição para o contrato social, ok? E aí o parágrafo único do 1004 diz que, verificada a mora, esse atraso, a maioria dos sócios, se preferir a indenização,
a exclusão do sócio remisso, ou seja, aquele sócio que deixou de integralizar o capital social, ou reduzir a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto no parágrafo 1º, artigo 1031, que é a verbação na junta comercial. Então, veja, o sócio, quando ele não integraliza esse capital social, pela leitura do 1004, a sociedade tem a opção de diminuir a sua participação societária de acordo com o valor aportado na sociedade limitada. Diminui a participação social desse sócio, ok? As cotas deles vão ser reduzidas ao número de valor integralizado na sociedade empresária. Mas pode também a sociedade, nesse caso, fazer a exclusão. Então, o 1004, parágrafo único, traz uma opção à sociedade para não gerar a expulsão deste sócio. O artigo 1030 diz que, ressalvado o disposto no 1004, que nós lemos agora, e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Então, o 1030, pessoal, ele trata agora de uma possibilidade de extinção, de exclusão desse sócio via judicial, ou seja, a sociedade limitada e os seus sócios, porque ambos devem figurar no polo passivo dessa ação, eles buscam o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa excluir esse sócio. Mas isso aí foi o quê, gente? Foi uma patotinha, foi uma reunião que foi criada às escuras por esses sócios para lesar esse outro sócio? Não, eu tenho que demonstrar que ele descumpriu com a sua obrigação, que ele quebrou o seu dever de lealdade para com a sociedade limitada. Então, mais uma vez, o 1030 deixa bem claro que este ato de exclusão ele deve ter uma fundamentação, não é um ato discricionário. E aí o parágrafo único do 1030 diz que será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha liquidado nos termos do artigo 1026. Então, gente, pela leitura do 1004 e 1030, a doutrina identifica que nós temos exclusões com efeito de sanção desse sócio e as exclusões sem efeito de sanção para esse sócio. Então, pela leitura do 1004 e 1030, são 4 as possibilidades do sócio ser expulso ou excluído da sociedade limitada. Primeiro deles, caso esse sócio descumpra o seu dever social, que já deixamos bem claro pela leitura dos artigos. Caso essas cotas, que é o parágrafo único do 1030, elas sejam liquidadas por um credor, então um terceiro que tem um crédito com esse sócio, ele descobre que esse sócio tem uma percentual dentro deste contrato social e ele pede a liquidação, ou seja, a venda dessas cotas para que possa saldar esse crédito com o terceiro. A terceira frente é caso esse sócio ele entre em falência, então também ele vai ser expulso. E a quarta forma é caso ele seja declarado incapaz. Então, dentro dessas 4 modalidades de exclusão ou expulsão dos sócios, apenas caso ele descumpra os deveres de sócio é que vai ser classificada como uma expulsão sanção. Já os demais casos, né, por ser uma questão de incapacidade, por ser uma questão de falência, por ser uma questão de requerimento de um terceiro, a doutrina chama de expulsão não sancionatória, como o parágrafo único diz que é de pleno direito excluído da sociedade. Então, independente da vontade deste sócio, caso demonstrada essa falência, ou seja requerido realmente por um terceiro credor a liquidação dessas cotas, ele vai ser excluído da sociedade de pleno direito, e é o que a doutrina fala de exclusão não sancionatória. Justo? Então, a primeira forma de exclusão, de expulsão da sociedade, do sócio da sociedade, é caso ele descumpra esses deveres inerentes ao sócio e previstos no
contrato social. Como eu falei para vocês, as principais obrigações do sócio se tornam a integralização do capital social e esse dever de lealdade para com a sociedade limitada. Então, caso um sócio comece no ato de gestão da sociedade, praticar atos contrários ao interesse da sociedade empresária, ou caso esse sócio ele venha a concorrer com a sociedade empresária, então tem uma sociedade que é uma hamburgueria, e eu abro depois com um primo meu uma outra hamburgueria que está concorrendo diretamente com aquela que eu faço parte do quadro societário. Então ali eu estou quebrando esse dever de lealdade. E a outra forma é por não integralização do capital social. Então, nesses casos aí, eu tenho a expulsão, sanção. Agora, pessoal, essa expulsão, sanção do sócio, ela pode acontecer tanto na via extrajudicial quanto na via judicial. Lembre que lá no começo da matéria eu explicando sociedade limitada, o que eu falei para vocês, olha, vocês têm que analisar para acertar as questões de sociedade limitada, saber identificar quais são os efeitos e os direitos do sócio majoritário, do sócio minoritário, saber também a questão da integralização do capital social, que isso é importantíssimo para declarar as sociedades limitadas, para classificar as sociedades limitadas, e o quórum de votação para cada tipo de deliberação. Então, quando eu estiver respondendo questões, analisando direitos e deveres das sociedades limitadas, primeira coisa que eu devo observar, a relação dos sócios majoritários e sócios minoritários, que o próprio Código Civil vai diferenciar esses direitos e esses deveres. Segunda situação, se houve ou não a integralização do capital social, ou seja, se não houve essa integralização do capital social, né, é um dos casos de descumprimento desses deveres do sócio, onde eu perco essa limitação da responsabilidade e passo a responder solidariamente ou subsidiariamente à minha sociedade limitada. Perfeito? E a terceira situação é com relação ao quórum de votação, ok? E nós já passamos na aula passada essas diferenciações do quórum de votação a depender da matéria, exclusão ou inclusão de sócio administrador ou administrador não sócio, enfim, período de concordata, falência, tudo isso aí tem o quórum específico que o Código Civil traz para sociedades limitadas. Ok? Então, pessoal, nesse caso de expulsão, sanção, que é quando o sócio descumpre a integralização do capital social ou esse dever de lealdade, esse sócio minoritário, né, de acordo com o contrato social, ele pode ser excluído extrajudicialmente. Então, primeira observação. Quando trata-se de sócio minoritário, que vem a quebrar a obrigação de integralização do capital e esse dever de lealdade, o parágrafo único do 1085 é bem claro que essa exclusão pode ser via extrajudicial. Então, vamos ler o 1085. Ressalvado o disposto no 1030 que fala das exclusões judiciais dos sócios, né? Então, o 1030 traz a regra dessa exclusão, essa retirada do sócio via judicial, configurada a falta grave ou a incapacidade superveniente. Ok? Parágrafo único traz também situações em que o sócio vai ser excluído da sociedade limitada, só que o 1085 fala, ressalvar essas situações que tem que ser na via judicial, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social, ou seja, não é quando sócio majoritário não, é quando sócios representativos de mais da maioria do capital social. Entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, ou seja, aquele dever de lealdade, em virtude de atos de inegável gravidade, pode excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Então, anotem aí, gente, na primeira hipótese de exclusão ou de expulsão do sócio da sociedade limitada, eu tenho que analisar se esse sócio é minoritário. Se esse sócio for minoritário e seja comprovada esse ato lesivo à sociedade empresária,
e no contrato social esteja previsto a possibilidade de expulsão por culpa, por ato praticado por esse sócio minoritário, o artigo 1085 diz que poderá ser extrajudicial essa exclusão desses sócios. Ao passo que, se tratar de sócio majoritário e não houver previsão no meu contrato social, eu necessariamente vou ter que fazer a exclusão desse sócio judicialmente. Então, sendo sócio minoritário e o contrato social prevendo essa possibilidade de exclusão, eu posso fazer na via extrajudicial. Então, pessoal, aqui eu trago informações para vocês que são de suma importância vocês conhecerem para fins de concurso público, para fins de prova da OAB e também para fins de consultoria jurídica. Porque muitas vezes, em regra geral, quem vai bater esse contrato social ou esse estatuto social são os administradores da sociedade, são os contadores. E aí, não questionando o conhecimento deles, mas que se limita a conhecimentos contábeis, eu perco um pouco de algumas características que podem ser desenhadas dentro desse contrato social de acordo com a necessidade dos sócios, para que eu possa adequar ao que diz o Código Civil de uma forma clara, tá? Então, assim, caso eu não tenha na previsão do contrato social a possibilidade dessa exclusão desse sócio por ato de quebra da lealdade, extrajudicialmente, necessariamente, mesmo sendo minoritário ou majoritário, eu vou ter que ir para a via judicial. Agora, se tratando de sócio minoritário e eu havendo essa previsão no meu contrato social, eu posso excluir ele extrajudicialmente. Apenas faz a alteração do meu contrato social e arquiva na junta comercial, muito mais fácil, muito mais simples, muito menos desgastante para estes sócios, tá? Lembrando também, quando a gente fala em sociedade limitada, pessoal, eu tenho as sociedades limitadas de vínculo estável e de vínculo instável. As sociedades limitadas de vínculo estável são aquelas que são regidas supletivamente pelas normas das sociedades anônimas. Então, também eu tenho que analisar qual que é a modalidade da sociedade limitada. Instável ou estável. Estável, supletivamente, eu aplico as normas da sociedade anônima. A instável, supletivamente, aplica-se as normas das sociedades simples. Ok, pessoal? Essas características são importantes vocês dominarem para que possam realmente responder as questões que lhe forem cobradas sobre sociedade limitada. Justa até aí, pessoal? Então, o artigo 1030, primeira parte, deixa bem claro que, não havendo previsão no contrato social e se tratando de sócio majoritário, eu vou ter que utilizar a via judicial para liquidar, para expulsar esse sócio. Outra situação, gente, é quando essas cotas são liquidadas a pedido do credor. Então, ou seja, aqui eu tenho um credor que quer receber um débito desse sócio, não consegue receber, mas ele descobre que esse sócio tem uma participação nessa sociedade limitada. Haver essa participação na sociedade limitada, o sócio, esse terceiro, poderá requerer a liquidação dessa sociedade limitada, ok? Então, em caso da sociedade limitada, e aí eu tenho que analisar essa situação, gente, com relação às cotas liquidadas a pedido do credor. Por quê? Essa possibilidade de rescisão do contrato ou de expulsão desse sócio, desculpa, pessoal, desculpa mesmo, tá? E não é coronavírus, desculpa. Então, essa possibilidade de exclusão do sócio a pedido do credor, ela só vai se operar de forma ilimitada quando eu tiver uma supletividade de gerência de aplicação das sociedades simples do Código Civil. Ok? Então, eu só posso requerer essa liquidação a pedido do credor, ela só vai se produzir os seus efeitos diretos se eu estiver falando de uma sociedade limitada de vínculo instável, porque eu tenho que ter a norma supletiva das sociedades simples. Por quê? Se as normas supletivas for das sociedades anônimas, ou seja, estável, o direito do credor é apenas de requerer a penhora judicial das ações do devedor e ter o seu ressarcimento mediante o produto da venda dessas cotas
feitas judicialmente. Então, vamos lá, gente. Quando eu falo de uma sociedade limitada, que supletivamente ela aplica as regras das sociedades anônimas e não das sociedades simples, eu não posso, neste ato de expulsão dos sócios, já fazer de forma extrajudicial. Ou seja, quando eu falo de norma supletiva de sociedade anônima, terá de ser feito judicialmente e esse credor deverá requerer a penhora dessas cotas e após a venda dessas cotas é que ele vai ser ressarcido. Então vejam a diferença. Se eu estou falando de uma sociedade limitada que subsidiariamente aplica as normas da sociedade simples, esse credor pode diretamente ingressar com uma ação judicial contra a sociedade, requerer judicialmente o bloqueio dessas cotas e que essas cotas sejam liquidadas por esses sócios, ok? Ou que um terceiro possa comprar essas cotas e pagar esse valor a esse credor. Agora, um ato realmente entre particulares. Agora, quando eu falo de uma sociedade limitada que supletivamente se aplica às normas das sociedades anônimas, neste caso não. Neste caso, eu vou ter que seguir a regra das sociedades anônimas e ela não permite que essas cotas sejam liquidadas por credores diretamente. Eu vou ter que fazer o pedido judicial dessas ações, o juiz vai limitar, essas ações vão ser vendidas judicialmente e o valor vai ser repassado para esse credor, ok? Essa é a leitura do artigo 1026 do Código Civil. Então, o artigo 1026 diz que o credor particular do sócio e não da sociedade, pode, na insuficiência de outros bens do devedor, então não tem mais bem, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, encerrada, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma do 1031 será depositado em dinheiro no juízo da execução até 90 dias aquela liquidação. Então, ou seja, aqui eu estou colocando a situação dessa execução dos bens do sócio em caso de pedido do credor, que aí eu estou falando do depósito desse valor na via judicial. Lembrando que se eu falar de sociedade anônima, aí eu tenho uma outra regra e eu não posso fazer essa liquidação a pedido do credor. E aí eu vou ter o Poder Judiciário intervindo nessa relação jurídica. Perfeito? Então aqui nós falamos já de duas hipóteses de expulsão ou exclusão do sócio. Caso ele descumpra os deveres do contrato social, e aí eu vou ter que analisar se ele tem a questão da integralização do capital e o dever de lealdade, devendo, nesse caso, analisar se ele é sócio minoritário e se tem previsão no contrato social. Se for majoritário e não tiver previsão no contrato social, já marca a questão que vai ser judicial. E com relação às cotas liquidadas pelo credor, que é a segunda hipótese, e aqui eu estou falando uma expulsão não sanção, aqui eu vou ter que analisar se a norma supletiva é de sociedade simples ou de sociedade anônima, porque sendo de sociedade anônima, a lei das sociedades anônimas traz um requisito, uma formalidade para que eu possa ter essa liquidação dessas cotas. Perfeito, pessoal? Então, pela questão do tamanho do vídeo, para não ficar muito pesado, eu vou encerrar aqui e já vou lançar para vocês também a continuidade da aula sobre sociedade limitada. E aí nós vamos falar da situação quando esse sócio entra em falência e quando esse sócio é declarado incapaz, ok? E aí nós encerramos os motivos, as causas de exclusão da sociedade limitada, desse sócio da sociedade limitada, e trabalharemos os direitos dos sócios, perfeito? E aí nós vamos trabalhar esses direitos e encerramos aqui essa etapa sobre as sociedades limitadas. Justo, pessoal? Espero que estejam gostando dessa nova dinâmica da aula. Caso tenha alguma observação, alguma dúvida ou questionamento, eu estou à disposição para estar tirando essas dúvidas para vocês e adequando essa aula de acordo com o interesse da turma, tá bom? Muito obrigado pela participação e aguardo o feedback das nossas aulas.
e em breve, daqui a pouco, já vai estar lançada a parte 2 dessa aula.